Qual tom de CC Cream que você tá usando? Então, gente, eu dou uma variada ao longo do ano. A minha pele, assim, ela é bem multicolorida ao longo do ano. Eu tava usando o Medium to Deep, eu tava achando ele escuro, eu comecei a usar o Light Médio. E eu tô achando que ele tem ficado num tom bom pra minha pele. Tá? Então, às vezes eu uso ele, às vezes se eu tô um pouquinho, se eu pego um pouquinho mais de sol e fico um pouco mais morena, aí eu passo pro Medium to Deep, então eu dou essa variada, mas eu vou usar aqui o Light Médio. Tá. E eu uso o Very Light. Então, ó, vou aplicando, gente, se for com um pincel de base, né? Eu gosto de colocar no próprio pincel. E aí eu gosto de ir dando batidinhas, meninas, e vou depositando e vou espalhando. Porque quando a gente vai dando batidinhas, a gente vai aderindo o produto melhor na nossa pele. Então não tem muito mistério. Então eu vou aplicando. Olha como é que ele já dá uma uniformizada no tom da pele. Então eu passo em todo o rosto. O único lugar que eu vou arrastando é aqui, ó, no pescoço, nas extremidades. E ele a gente pode passar com a mão também, como se fosse um hidratante no dia a dia, Eu vou passar com a esponjinha, ó. ou pode ir direto com a esponjinha. Mas eu sempre, mesmo que eu vá passar, gente, com um pincel, eu sempre vou finalizar com a esponjinha, tá? Eu sempre venho dando acabamento com a esponjinha. Ô, Bianca, uma dúvida. Hum. É, você disse que sua pele é oleosa. O CC Cream não te deixa ela muito úmida, não? Porque depois você sela, tá? Mas mesmo assim, Eu vou te ela falar que não fica ultimamente eu nem tenho selado, principalmente quando tá esse tempo mais seco, mais frio. Mesmo a minha pele sendo oleosa, ela dá uma ressecada aqui nessa região, aqui perto da boca, eu sinto ela mais ressecada. Então eu tenho gostado mais de uma pele mais com uma luminosidade. Aquela pele mais com aspecto de hidratada, iluminada. Então você Uhum. pode sim, né, passar só aí se você gosta desse aspecto mais iluminado, ou se você gosta de uma pele bem sequinha, finaliza com pó translúcido ou com pó acetinado, que vai dar aquele acabamento de pele sequinha. Aí pode finalizar. É porque E vai a minha pele é muito oleosa. E quando eu uso CC Cream, eu sinto um incômodo muito grande, mesmo selando, que ela fica mesmo se muito, ela. mesmo selando, ela fica muito úmida. Então, é uma coisa que eu vendo pouco CC Cream porque eu não indico, porque eu não gosto. Uhum. Eu falo que a gente vende aquilo que a gente usa e que a gente gosta. Realmente, aquilo quando a gente não se adapta muito, a gente acaba não usando tanto, né? E, consequentemente, Uhum. não vendendo. Mas aí vai muito de teste de cada pele, né? Se não adaptar. Uma dica que eu gosto de dar, e principalmente, igual você falou da questão do craquelado aqui no olho, gente, eu gosto muito de indicar o CC Cream para passar aqui nessa região. Por ela ser uma região mais seca, mesmo que você vá passar a base no rosto todo, passar o CC Cream aqui porque ele vai dar uma cobertura aqui, ele vai deixar uniforme, mas ao mesmo tempo vai ficar bem hidratado. Então, ele é um produto que vai hidratar. Então, eu gosto de indicar muito ele para quem reclama muito dessa região aqui mais seca, mais craquelada, que já está com a idade mais avançada. Eu gosto muito de indicar o CC Cream para isso também. Uhum. Beleza, obrigada, Bianca. Gente, e ele tem uma cobertura leve. Passei aqui na minha. Bem-vinda, Beth. Vi que você chegou aí. Tairine, Tamires chegaram aí. Bem-vindas. Olha aqui, ó. Eu tô sem CC Cream aqui e com CC Cream aqui. Então, olha como é que já dá uma diferença, sabe? Mesmo sendo cobertura leve. E ele ainda tem fator de proteção 15. Então, se perguntarem para você se a Mary Kay tem base com protetor, tem o CC Cream. Porque a Uhum. nossa base 3D não tem protetor. Vira e mexe, o pessoal fala assim: não, eu uso ela, ela tem protetor. Eu falei: não tem. Não tem proteção É. solar. Ela só faz uma barreira física. Eu adoro, assim, a textura que ele deixa na pele e o acabamento, assim, eu acho que ele deixa a pele uniforme, mas sabe aquela pele bem levinha, como se não tivesse passado nada? Eu gosto muito do tom que ele deixa na nossa pele. Ô, Bianca, Hum. o CC Cream, a cor dele também é tipo da base, da nossa base, que se adapta ao tom da pele? Sim, ele no caso, como são só 4 tons, acaba que um mesmo tom ele se adapta a uma gama maior dos tons da base. Então, igual, por exemplo, Entendi. eu uso o light médium, que tem gente que às vezes usa tem 50.
Eu geralmente uso a bege 160 ou 190. Tem gente que usa a 150 ou até um pouco menos a 100, que dá certo com light médio. Então, ele consegue preencher um número maior de tons de pele. Mas esse mesmo passo a passo pode ser feito com a base 3D, com a base Edge Play, tá? Uhum. É a mesma coisa. Eu gosto de vir com um pouquinho mais aqui, como esponjinha, e venho aqui na região dos olhos. Para deixar bem hidratada essa região. Você vai Agora mostrar o vamos com... Yellow? Ah, a gente podia, né, fazer... Eu tô até com ele aqui, ó, com corretivo Yellow, porque o CC Cream, ele tem uma cobertura bem leve. A Bi tem a pele totalmente uniforme. Zero manchas, né, Bi? Uhum. Desculpa, tá? Fala, Bi, desculpa. Beijinho, Desculpa. ó. E aí, eu tenho melasma, entendeu? Então, só o CC Cream não cobre tudo pra mim, entendeu? Aí, o que que eu vou vir? Eu poderia ter passado antes, porque o corretivo tem que ser passado embaixo, né? Aí, depois eu venho com uma camadinha de CC Cream na esponjinha aqui, ó. E eu vou depositando, e eu posso pegar minha esponjinha e ir batendo. Esse aqui é o pincel de corretivo, pincel de corretivo líquido, ó. Eu venho fazendo tipo um Vzinho aqui, ó. Até desci um pouco mais para tampar o meu melasma. Quem não tem, às vezes só tem a olheira, vou mostrar para vocês como que faz. E aí, ó, tem que esfumar. Porque o E é muito corretivo, ele vai importante, dar né, Nil? aquela... Hã? Tá muito bem hidratada, né? Porque se não tiver, principalmente o yellow, que é mais grossinho, ele tende a craquelar mesmo. Se a pele não tiver bem hidratada nessa região, ele vai craquelar. Ó. Olha que diferença. É. É, Dá muita, né? aí ficou legal porque a pele da Nil tá bem hidratada. Quando a gente pega uma cliente que a pele tá super ressecada, mesmo sendo uma pele mista, uma pele rosa, mas ela tá ressecada, você sente que ela tá ressecada. Gente, Uhum. é terrível você passar principalmente o hielo, né? É. Mesmo O se líquido, tendo hidratado antes, né? Porque não é sim, suficiente, né? não Aí é o você não suficiente. consegue espalhar, dá um nervoso, Não, vai o dando um negócio não tem nada desespero ali. grupo. Outro dia eu peguei uma com manchas, aí ela queria, mas eu quero, a base só não iria sumir as manchas. Gente, aquilo ficou, eu fiquei desesperada, porque o negócio não dava certo. Falei, meu Deus do céu, vamos tentar aqui, vamos ver. Mas, difícil, mas tá bom. E uma outra dica, meninas, que foi até a Sabrina que falou da questão do corretivo yellow, assim, ele vai dar para quase todos os tons, mas se for uma pele negra, ele não vai ficar bom porque ele vai ficar claro. Então, para pele negra, a gente indica o corretivo esse daqui, o Deep Deep bron... Light bronze ou Light, deep bronze, isso mesmo. Porque né? aí vai se assemelhar mais ao tom da pele. Porque se passar um yellow numa pele mais negra, de morena, escura a negra, não vai conseguir igualar no tom da Vai pele. ficar cinzentado, né? É, E aí, ó, passei o corretivo Yellow. É importante a gente usar porque ele tá na promoção esse mês, né? Super promoção dele esse mês. Tá vendo? Olha, ele tampa tudo. Ajuda a levantar o olhar, ajuda a excelente. realçar. E uma dica que vocês podem, que a gente pode fazer, é fazer o contorno da sobrancelha, ó. Que é aquele que a gente passa embaixo aqui, ó. Isso ajuda a levantar o olhar, sabe? O contorno é passar o corretivo aqui embaixo. Já dá uma levantadinha, eu venho passando com ele assim, ó. E aí, agora, como eu passei o corretivo, eu tenho que vir com a minha base por cima. Pode ser sua base at play, pode ser sua base, seu CC Cream, pode ser a base 3D, qualquer um deles, mas tem que vir com a base por cima, porque senão fica amarelado, né?
Isso, para neutralizar, né? Para neutralizar isso mesmo. Enquanto a Nil vai neutralizando ali, eu vou passar o corretivo, eu vou passar o pêssego. O pêssego, gente, por ele ser mais leve, ele pode ser usado. O ideal é também fazer antes, mas dependendo do tom de pele, ele pode ser usado depois. Eu gosto muito de usar ele, como eu sou mais morena, pra. Como é que fala? Para ele dar uma Iluminar. iluminada aqui nessa região. Eu normalmente não passo no dia a dia, mas eu vou mostrar também como que eu faria se eu fosse me maquiar para sair. Então, gente, eu gosto muito de passar. A luz tá coisando aqui, peraí, deixa eu pegar o espelhinho. Eu venho com um pouquinho dele aqui, no cantinho aqui, um pouquinho aqui no finalzinho, tá? E eu venho com um pouquinho aqui, porque eu tenho aqui um pouquinho avermelhadinho, tipo de vasinho, sabe? Então, eu faço tipo um triângulozinho aqui, pequenininho, e outro aqui, subindo aqui. Principalmente como o meu olho é caído, eu tenho que iluminar nesse sentido aqui, para dar a impressão de levantar o meu olhar. E aí eu venho com uma esponjinha pequenininha e vou bem de levinho espalhando esse corretivo aqui. E aí eu venho só aqui no cantinho interno também. E aí eu posso fazer aquela mesma coisa que a Nil falou com ele, vir aqui abaixo da sobrancelha, delimitando. Dá até uma levantada aqui no meu olhar. Então, eu gosto bem desse efeito que ele dá também. Aí poderia ser... O ideal para fazer esse tipo de iluminado é com um corretivo 1 a 2 tons abaixo do seu tom de pele. Porque aí ele vai ficar mais clarinho e vai dar esse efeito de iluminar. Então tem que ser no máximo 1 ou 2, não mais do que isso para não ficar muito esbranquiçado. Então sabe quando você tira foto que fica parecendo aquela coisa aqui? Então tomar cuidado com o tom. Então ele dá uma... Aqui a luz tá ruim, mas ele dá uma... Vocês estão conseguindo ver uma iluminada nessa região que eu acho que fica bem bonito, valoriza muito a maquiagem. Pronto. E dá uma cobertura extra também de produto, principalmente para quem tem olheiras. Mesmo que. Então, por que que é tão importante essa região, gente? Mais uma vez, está muito hidratada. Porque a gente veio com, por exemplo, no caso, se tiver muito olheiro, corretivo yellow, a base ou CC Cream, depois um corretivo para iluminar. Se não tiver, gente, bem hidratada, vai craquelar. E outra coisa, para quem tem pele madura, cuidado, porque às vezes não fica legal colocar tanto produto assim. Então, escolher só um tipo de corretivo para não ficar acumulando muito produto, porque quanto mais produto, se tiver muita linha de expressão, vai acumular e vai ficar muito marcado. Aí tenta colocar menos produto, e aí, para quem tem, né, eu recomendaria ou o CC Cream, né? Só que a cobertura dele é mais levinha, ou esse corretivo aqui, porque aí eu acho que ele é mais, por ser mais líquido, ele tende a não craquelar, deixar mais hidratada essa região para não marcar. Ok? Deixa eu ver aqui se tem. Ah lá, tá, no curso da Sabrina falou os tons certos de corretivo para cada pele. Isso é muito importante. Ah lá, ela falou yellow, isso mesmo, para ivory bege. Para quem tem pele bronze, seriam, né, o deep bronze ou light bronze. Falando em Suzana, hidratação. o corretivo yellow, que tá na promoção esse mês. O yellow tá assim. Falando em hidratação, eu lembrei também que é legal. A gente pode usar assim na sessão de maquiagem o lábios de seda. Por quê? Isso influencia no resultado do batom, sabe? Eu umedeço meu lábio com água, peguei do borrifador. Venho aqui, ó, com o esfoliante, esfolio, que vai tirar essas pelinhas. Eu não sei quem tem a boca grande aí, que nem eu. A gente sempre sofre com isso, da boca ficar sempre com pelinhas, né? E fica uma delícia o lábio, né, Nil, depois que faz ele. É, mas não é só quem tem boca grande, não, tá? Quem tem boca pequena também sofre do Também. mesmo jeito. A gente sofre do mesmo jeito, né, Leni? Nossa, gente, Tem que porque, aplicar, nossa, todo dia eu sinto que minha boca tá ressecada. tem que aplicar em todo mundo, e a gente acaba vendendo bem quando aplica. Né, Helenita? A Helenita sabe bem disso. Esse produtinho, ele é bem coringa, sabe, gente? Fácil de demonstrar, rápido e de efeito, assim,
que a gente não Imediato. acredita, né? A Bora, Claudineia Jé. falou aqui, ó. Para retirar toda a maquiagem, você indica lavar com água e gel de limpeza e depois tirar com água micelar ou com demaquilante? Gente, isso aqui é muito boa essa pergunta, porque muita gente confunde, muita gente passa o demaquilante para tirar a maquiagem do rosto. Na verdade, o nosso demaquilante, gente, ele é para a área dos olhos. Então, o ideal seria lavar, né, com o gel e com a água ali, o gel 4 em 1 com água, lavar tirar o excesso, o restante com a água micelar no rosto e o demaquilante a gente vir na área dos olhos. Porque o demaquilante ele é para a área dos olhos, só ele vai remover máscara de cílios, lápis de olho, né, sombra, coisas nessa região que geralmente são à prova d'água, é uma região mais sensível. Então, demaquilante para a área dos olhos e água micelar para o olho, para o rosto todo. E o ideal seria tudo, né, para fazer aquela limpeza mais completa. Gel 4 em 1 e depois água micelar, ou primeiro água micelar e depois finaliza com gel, mas seria interessante tudo. Eu prefiro lavar com gel de limpeza e depois finalizar com água micelar. Porque senão, assim, gasta demais para tirar tudo com água micelar para depois lavar, Verdade. né? E aí, ó, Aline, esfoliei, tirei células mortas do meu lábio, eu venho com o balme, que é o hidratante labial. Porque se eu passar ele antes de passar o batom não fixa. Então, a gente tem que passar bem no comecinho para dar tempo do bálsamo do lábio absorver o bálsamo. Uma dica. Hum? eu e a Aline temos feito o lábios de seda, mãos de seda e o gel de limpeza, tudo junto. Que aí, quando a cliente vai no banheiro, ela já faz a higienização. Já enxágua tudo, né? Hum. Muito bem. Vamos seguir, né? Agora bora pro contorno. Olha que diferença o lábio, gente. Fica até mais iluminado, né, Nil? Nossa, gostou demais. Gente, agora vamos para uma parte que é super importante, que eu vou fazer aqui a parte do contorno do blush. No dia a dia eu tenho usado muito esse blush aqui, que eu tô apaixonada, que é um blush em gel, tá, gente? Ele tem ácido hialurônico na composição, então ele deixa, gente, a pele com aspecto hidratado, assim, sensacional. Fica aquela cara de rica, saudável. Gente, é uma pele, assim, maravilhosa. Então eu tô muito apaixonada por ele. E no dia a dia, antes de ir pra academia, eu tenho usado muito ele. Então, como que eu venho, gente? Como que eu passo? Quando eu vou fazer uma maquiagem mais completa, aí eu venho com pó, né, de contorno, faço com blush, mas no dia a dia eu tenho praticamente usado só o blush. E faz tanta diferença, gente, né, o blush, o contorno muda completamente, porque quando a gente passa a base, a gente fica toda no mesmo tom, fica todo uniforme. Então, a função do blush e do contorno é voltar com né, os traços que a gente perde quando passa a base. Então, eu venho, ó, coloco ele aqui na minha mão, eu tô usando pêssego, tá? A gente tem 4 tons dele. E ele dá para usar como sombra, gente, como brilho labial, fica maravilhoso. E aí eu venho com o meu pincelzinho de blush e eu vou dando batidinhas para dar uma esquentadinha, para pegar o produto aqui. E aí eu vou com aquele sorrisinho de falciane, que ó, vem aqui na minha maçãzinha e vou vindo aqui, ó, dando batidinhas, depositando esse blush. Aqui a Bi, luz você não... acha que você consegue diminuir um pouquinho a sua luz pra gente Eu tô poder ver? pensando nisso. Porque tá dando um pouquinho de reflexo, não tá? Tá, deixa eu ver. Vê se melhorou. O que que vocês Ô, acham, meninos? Um pouquinho mais. Aumentar ou diminuir? Aumentar um pouquinho só. Aí acho que agora tá o ideal. O que que vocês acham, gente? Sim. Ah, Vira tá pro bom. lado. É porque o outro tava dando uma estouradinha. É, não tava dando pra ver, né? melhorou bastante. Ô, Bianca, você indicaria esse blush em creme para peles maduras? Muito bem falado. Eu ia falar isso mesmo, indicar para pele madura. Porque, gente, a pele madura, quanto é mais pó, né, mais ela tende a craquelar, né? Então tem pele madura que mesmo muito bem hidratada, se a gente acumular muita coisa ali, vai hidratar, vai craquelar. Então tudo que é, né, de preferência líquido, em gel, em creme, é melhor. Então eu super indicaria ele para Eu tô pele pensando madura. madura, mas eu tô dizendo assim, para quem tem bastante linhas de expressão, costuma ficar no meio das linhas, né? Quando se você Uhum. Aí você indica o melhor, o em creme ou o em pó, para Eu, linhas. ou em creme.
em creme. E ele é super fácil de passar, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele dá um glow aqui na pele, por ele ter o ácido hialurônico, que é um ácido que é de preenchimento, de hidratação, ele dá aquele aspecto bem hidratado na pele. Então, assim, não sei se tá dando pra ver, mas ele dá aquela coradinha. Eu adoro o efeito dele. E aí eu gosto de vir aqui um pouquinho aqui no nariz também, gente, para dar aquela coradinha aqui também. Então, ele deixa a pele, fica com um aspecto muito bonito. Então, eu gosto bastante dele. E eu vou mostrar para vocês o corretivo em pó, tá? Nós vamos passar ele com um pincel de blush, que é o mesmo que a Bi passou. Você passou com ele, não foi? Foi, isso. Uhum. Esse pincel, ele é 3 em 1. Ele dá para passar o contorno com essa pontinha. Com o meio, a gente passa o iluminador. E com a ponta aqui, a gente vai... Não. A pontinha aqui vai passar o contorno. O meio, a gente passa o blush. E essa canto mais inclinadinha aqui, a gente vem passando o iluminador. Então, ele é 3 em 1. Então, eu vou pegar aqui, ó. No caso aqui, eu tô com cocoa. Como ele é bem escuro, eu tenho que dosar a mão, tira aqui o excesso e vem como se eu estivesse traçando uma linha da orelha até a boca. Mantendo 2 dedos de distância da boca, ó. E eu vou dando leve batidinhas, ó. Eu prefiro dando batidinhas do que esfregar. Ficou marcadão, não ficou? Daqui a pouco a gente vai esfumar, né, Bi? Uhum. Ó. Então, olha um lado com, o outro lado Diferença sem. que dá. Olha como é que afina o rosto, gente. Olha a diferença. Então, tá dando pra vocês verem? Dá muita diferença. Deu para entender como aplicar? Sim. E aí, o que que eu posso fazer? Ele mesmo aqui, ó, para quem quiser reduzir um pouquinho de papada, passa aqui, ou aqui, ó, na testa. Para diminuir a testa. E eu gosto de pegar ele aqui também, ó. Aí eu já pego com a pontinha aqui do iluminador e eu venho aqui meio que contornando um pouquinho meu nariz, que ele é mais larguinho, ó. Aí eu venho fazendo assim. Lembrando que fica marcado, depois a gente vem com o pó esfumando, né? Gente, olha a diferença que esse contorno no rosto, na testa que a Anil fez, Olha, no nariz. Olha a diferença que dá, gente. deu para vocês verem? Isso, a Suzana perguntou, para quem é mais branquinha, a Bia já respondeu. Para quem é mais branquinha, usa o leite, que é o tom mais clarinho. Oi, Lai. Ah, tá. Então vamos lá, né? Fazer do outro lado. Ó. Lindas, maravilhosas, né? Bora pro próximo passo. Ah, aqui eu tenho que passar um blush, né? É. Aqui, gente, eu não passei o contorno, mas eu vim subindo com o meu blush aqui na região do contorno, sabe? Que aí Aqui, gente, acaba como eu falei, subindo, né? são duas propostas, gente. Eu sou apaixonada com contorno, eu acho que faz muita diferença. Aqui é uma proposta de uma pele bem levinha para ir para academia, uma coisa mais leve. Quem tá com pressa, né, não tem muito tempo ali de se maquiar, então você fazer essa técnica eu acho que já dá uma grande diferença. Mas o contorno também eu acho que dá muita diferença no rosto. Então, assim, são duas propostas diferentes, mas que dão, né, já um efeito maravilhoso na pele. E aí, ó, pra gente só finalizar essa parte aqui, faça rapidinho o blush. Esse aqui é o Shy, não é? Ou Juice? Juice. Juice Peach. Aí eu já pego com o meio aqui do pincel, ó. Sorrisinho de Falciane. A Ana que perguntou aí, ó, do blush, ó. Eu vou
concentrando ele aqui mais na maçã do rosto, ó. Esse Juice, ele tem um Bonito aí. cintilante. Oi? Ó, olha só que diferença, gente. Muita. É que quando às vezes eu passo, mesmo em mim ou em Hum, alguém, eu acho que na hora de esfumar é que eu tô pecando. Parece que fica marcado, sabe? entendi, Porque assim, vamos ver. os locais de aplicação eu tô fazendo desse Certinho, jeito né? mesmo. Eu acho que é na hora de esfumar. Você Uma acha que tá dica, ficando Ana, que eu gosto marcado? de fazer é, às vezes, na hora de pegar o produto, eu gosto de tirar um pouquinho, às vezes, do excesso na mão e vir aplicando, assim, bem de levinho. Não é você bater, não. Você vai com a mão mais leve, porque aí você vai contornando. E aí você vê a necessidade de se precisa pegar um pouco mais. Então, pega ele, tira um pouco do excesso na mão. E aí você vem assim bem de levinho para ele só encostando rapidinho, bem pouquinho assim, bem levinho para não ficar marcado. E aí mesmo que depois também fique marcado, vai com pó, que a Nil vai até ensinar depois para tirar o excesso. Mas aí eu Entendi. acho que uma dica, principalmente para quem é clarinha, porque às vezes você pega muita quantidade do produto, já taca direto aqui, aí às vezes fica muito marcado, fica difícil de esfumar. Então tira o excesso na mão e vem com a Verdade. mão bem levinha aplicando. Pode E ser que sabe, funcione. eu acho que sim. E também a cor do blush, né? Porque eu tenho usado muito na minha paleta aquele Golden Cooper, né? Ah, ele é bem Ele é Ele, mais ele é forte. mais pigmentado, então também pode ser É, isso, né? sim. Porque ele é muito bonito, né? E eu não É, sei se eu tô errada, mas eu acho que ele dá certo com todo tom de pele, a gente sabendo dosar a quantidade dele, né? sim. Porque Outro que eu gosto muito é esse que a Ani usou. Eu acho que ele dá para bastante tons de pele, o Juice Peach Ju- também. E é Juice Peach. e Ele tem tem uma aquele outro, cintilância, ele é um coral, que aí o coral é bem assim para dar para bastante tons de pele. Eu acho ele bem coringa também. entendi. O Shy Blush é ótimo, né? Ai, né? Também é coringa, isso que eu ia falar. Agora, qual que foi a cor que você usou aí, Bianca? Fazendo favor? Acho que ela travou. Mas ela usou o pêssego, É o o pêssego? blush pêssego, esse aqui, ó. Sei. Eu vou Deve ver. Peach. Aham. Não foi o Mas pêssego, Bi, que você aí, usou? Foi, meu travou. Eu voltei, não voltei agora. Voltou. Aham. Foi o pêssego, aham. Esse ah, mesmo. então tá. Obrigado, gente. E aí, ó, vou vir agora. Gente, eu tô até animando a sair hoje. Tava morta de cansada. Daqui a pouco eu te pego aí, Bi. Aqui, ó. Gente, olha que desperdício ficar em casa com essa make. Não é? Ó, peguei meu pó translúcido para selar. Poderia ser meu pó finalizador, aquele que tem 12 cores. Eu não gosto muito do pó compacto, eu acho ele grosso, não é? Dá um acabamento mais grossinho. Aqui, ó, Uhum. vou pegar ele, ó, tô pegando ele com meu pincel de pó. Ô, Tamires, você que é maquiadora, filha, dá qualquer coisa, dá umas dicas para nós É, aí. Ó, aí eu vou depositando, que de forma que eu não preciso colocar muito, mas eu deixo uma camadinha mais branquinha. Em cima aqui do blush, do contorno, eu não preciso passar. Ó, venho selando e deixo uma quantidade considerável aqui do lado de fora, sem esfumar tudo, porque é uma técnica que chama breakage, não é isso? Que a gente uhum. vem, a pele vai absorver, sabe? Eu coloco uma quantidade maior e a pele vai absorvendo enquanto eu vou finalizando a minha maquiagem. Aí eu passo a mão para ver se está seladinha, ó. Se tiver úmido, tem que passar mais pó. Ok? No Bora meu caso, continuar, né? eu não vou passar o pó mesmo, porque como eu falei, eu tenho gostado de uma pele mais glow, com aspecto mais iluminado, mas para quem tem pele muito oleosa que incomoda, poderia sim vir com, igual a Nil fez ali, com pó, pode ser o acetinado, né? Pode ser o pó translúcido. Eu porque tenho gostado bastante dessa pele com aspecto mais iluminado. Isso, é isso mesmo. Passar o pó antes da base para selar a maquiagem, que a Tamires colocou aqui. Ô, Suzana, vai depender da cliente, sabe? Eu acho, aí a Bi pode dar a opinião dela, tá? E aí vocês também. Eu acho o pó translúcido mais fino que o pó acetinado. Ele é. Então, ele vai dar um acabamento mais leve, mais suave, não é, Tamires? Sei que é mais... As meninas aí, vocês que já usam.
E o pó translúcido, ele dá para todos os tons de pele, exceto para quem é morena. Eu acho que fica Fica bem acinzentado. acinzentado. Hum? Fica Então, para quem já acinzentado, tá né? com a base lá no bronze, aí já eu indico o pó acetinado. Mas eu amo o pó acetinado, por exemplo, você vai passar por cima do CC Cream, você quer dar uma cobertura maior, porque o pó acetinado, ele serve também, que ele ajuda a tonalizar a pele. Então, ele é uma cobertura extra para a base, entendeu? Então, você vem com ele para dar uma cobertura extra, porque como ele tem cor, então ele ajuda a pigmentar a pele, com isso ele dá mais cobertura. Por exemplo, a gente vai usar o CC Cream com ele. Tem cliente que fala assim, não, eu não uso base, outra base, porque eu tenho meu protetor com base de diversas marcas aí, Vichy, La Roche, L'Oreal. Aí, então, ela pode usar o pó acetinado com cor por cima dele, para selar e para ajudar a dar mais cobertura. Tem mais alguma diferença, meninas, que eu não tenha falado? Não, eu acho que é isso mesmo. Entendeu? Então, depende, assim. Os dois são excelentes. Eu tenho os dois. Tem dia que eu passo até um pouquinho de cada. Então, vai depender. Eu gosto do pó translúcido porque eu acho ele mais fino. E gosto muito de usar o pó acetinado porque ele ajuda a cobrir um pouco mais o meu melasma. Entendeu? Ótimo. Isso, a Suzana colocou de ficar esbranquiçado. Ó, ele ficou meio esbranquiçado. Mas depois que eu vou espalhar, ele vai sumir. E tanto é que ele já sumiu um tantão aqui que eu já passei. Ele vai absorvendo, né? Uhum. Vamos seguir? Vamos. Agora vamos para a sobrancelha, para dar uma corrigida na sobrancelha. Eu vou usar o lápis, tá? O lápis da Et Play. E eu vou vir com o meu pincelzinho, pincel Duo, tá? Que eu acho ele indispensável. Vou pentear minha sobrancelha. Eu uso o True Brow, e para quem tem né, o pelo mais clarinho, pode usar aquele outro mais claro. Então, a gente tem duas Cold. opções de cores dele. Ele tem um preço excelente. Ele é um duo, ele tem a pontinha para a sobrancelha e a outra ponta para iluminar, para a gente poder fazer o contorno aqui da sobrancelha. E ele, gente, ele custa R$29,90. Ele tem um preço excelente. E Vai ficar aí, gente, gravado assim, viu, Claudineia? eu venho Aqui. aqui, ó, preenchendo. Pode falar. Não, eu falei que eu vou usar a sombra expresso, que é uma outra forma de usar, tá? A Bi vai usar, eu vou usar da mesma técnica, só que em vez de usar o lápis, eu vou usar a sombra. Ela tá explicando aí como passar, ó. Então, eu sempre venho com ele e vou, como ele é muito cremosinho, ó, eu venho penteando, tirando qualquer tipo de marcação e acertando. Então, eu sempre começo, gente, aqui, né, do meio aqui mais ou menos para fora, vou fazendo um contorno, depois embaixo, depois eu vou preenchendo, e aqui embaixo com a mão bem levinha, eu vou preenchendo só aqui embaixo, tá, gente? E vou subindo um pouquinho com a mão bem levinha, para não ficar marcado aqui no começo da sobrancelha, porque senão fica muito artificial. Então, vem com a mão bem levinha, só subindo um pouquinho, porque o que eu passei embaixo, quando eu vier com o meu pincelzinho varrendo, ele vai subir, por ele ser cremosinho. Então, ele vai automaticamente preenchendo aqui também, só que ficando bem leve. Então, gente, olha como é que dá, olha a diferença que dá. Então, e a sobrancelha, Eu, gente, ela desenha o nosso rosto, né? Então é importante a gente cuidar dela também, né? Não eu passei a esquecer. sombra expresso. Quem tem a sobrancelha muito clarinha, pode passar assim na barra. Ó, olha aqui. Com e sem. É muita diferença. E uma outra opção que tem é o gel de sobrancelha. Tá tendo a promoção Lucre Mais nesse mês de agosto para nós consultoras, né? Que aí ele é só ir penteando, como se fosse esse pincel aqui. Aí ele vai aplicando, penteando a sobrancelha, deixando ela no lugar e preenche em perfeição e ainda colore o pelo. E tem muita gente que já tem a sobrancelha branca, com pelo Brancos, pelinhos branco. brancos. Mas não é só Uhum. para esse caso. Eu amo, uso gel de sobrancelha todo dia. Eu amo. Vou até Ele é passar super ele aqui, natural. ó. São 3 cores que a gente tem, que também é uma opção de usar na sobrancelha. É super prático, né?
Vou vir com um aqui, Então, ó, pra gente, vocês nada de verem. sobrancelha de taturana. Sobrancelha bem levinha. E uma opção também, ó. Aliás, uma marcação essa aqui, ó. Peguei a ponta do meu nariz, final do olho, para eu ver se a sobrancelha tá acabando no lugar certo. E aqui também, ó, é uma medida. Ó. E ele, por ele ser um gelzinho, né, Nil? Ele deixa a sobrancelha, os pelinhos no lugar certinho. Uhum. Então, ele é É um gel ótimo. mesmo. Uma excelente opção. Ai, gente, tô empolgada com essa maquiagem. Já amei. Gente, vamos falar a verdade? Uma maquiagem não alegra qualquer ser humano. Cheguei super cansada hoje, encontrei com a Bia, não foi? Tava muito cansada. Gente, já animei, já acaba, sumiu o cansaço. Só comecei a maquiar aqui. Gente, mas muda o astral da gente. Não tem Muda. como. Nossa, a gente se olha no espelho e se acha mais bonita, muda o nosso astral, gente. Maquiagem é vida de verdade. Pode falar, Lai. Eu concordo. Você ama, né? Sim, eu nasci todo dia. E fica toda lindona, já vi. E agora eu estou de férias aí. Estou maquiando aí no olho. Tá maquiando mais o olho? Faz diferença, né? Eu vou dar uma dica agora de esfumar em cima do olho com uma cor. E a Bi depois vai vir dando um esfumado delineado embaixo. E o gatinho que foi pedido aí, um semi-gatinho, né, Bi? É. Vou fazer rapidamente só de um lado do olho, porque depois ela vai explicar e eu termino, tá? Eu vou mostrar para você, gente, o primer de sombra, que é um primer, né, para fixar a sombra, que vai realçar a cor da sombra. Ou seja, aquela sombra que não aparece tanto, aqui, ó, ela vai fazer com que a sombra, a cor dela realce, fique mais forte. Ele funciona com sombra de qualquer marca, não só com as da Mary Kay, e ele também faz com que a maquiagem, a sombra, né, fique à prova d'água. Então, ele dura 200 anos. Por quê, gente? Isso aqui vale a pena ter um mostruário para mostrar. Porque é uma gotinha só que a gente passa. Eu vou mostrar aqui, ó, na mão para vocês verem. E eu vou mostrar para vocês a diferença. Eu vou pegar minha sombra Cinnabar e vou passar a sombra Cinnabar sem o primer, ó. E agora eu vou passar a sombra Cinnabar em cima do primer. Olha que diferença. Sem e com. Então ele faz um realce perfeito da sombra, faz com que a sombra dure, a sombra não borra. Você não finaliza o dia sem sombra, que às vezes acontece, não acontece? Ó, olha isso, gente. Com o Olha a primer, olha que diferença. nem parece a mesma sombra, né? E eu vou dar uma dica para vocês que com o mesmo cocoa que eu usei para delinear, para fazer o meu contorno, eu vou usar ele para fazer o esfumado do meu olho. Peguei meu pincel super esfumado, que é esse aqui, ó. Quanto mais gordinho, maior, mais macinho, melhor é para esfumar. E eu vou pegar aqui o cocô, ó, e vou depositar aqui no cantinho, ó. Vou depositando. Tem que comprar aquela esponjinha que até a Sabrina, né, tava usando nas aulas pra gente não tirar a maquiagem, né? Ó, depositei aqui. E aí eu venho, ó, esfumando. Eu gosto de falar que o esfumado é igual uma pintura. Por quê? Porque eu tenho que pegar na pontinha do pincel, com bastante delicadeza, ó, e ir esfumando. Olha só, gente. E aí tem que tomar cuidado para não encontrar a sombra com a sobrancelha. Tem que dar um espaço.
E a primeira coisa, eu quero aprender a fazer sombra. Comece com a marrom. É a melhor maneira de começar, né, Bi? De treinar, porque começar com a preta é furada, porque não é fácil. Então a gente começa com a marrom, é super chique a sombra marrom, tá? Pode usar sem medo, que vocês vão ficar elegante, mas. E aí eu vou esfumando, ó. O que sobra, eu venho com a minha esponjinha e dou uma diminuída aqui, ó. E já tô maravilhosa com essa sombra, olha. Dá diferença, né? Olha, Já muda o olhar, né? dá um requintado, né? Uhum. Muda a Enquanto eu vou make. Gente, fazendo do uma outro única. lado, gente, a Bi já vai fazer a parte, uma outra dica aí pra vocês, né, Bi? Então vamos lá, meninas. Uma coisa que eu tenho gostado muito, que é muito. Você quer que eu faça o delineado todo com a coisa, Nil, ou só aquela puxadinha? Eu acho que as meninas pediram delineado. Acho que podia fazer de um lado o gatinho e daquele, Tá, daquela puxadinha. ótimo. Vamos Gente, uma abusar dica dela, que eu né, aprendi gente? muito prática, e principalmente para quem tem muita dificuldade, gente. Vou mostrar para vocês que legal e que principalmente para quem tem o olho caído como o meu, como que dá diferença. Eu vou usar o lápis retrátil, tá? Eu vou usar o marrom, porque eu gosto muito dele, mas eu acho que ele nem tá disponível, né, mais, Nil? Não é, Nil? É, eu acho Marrom que não, sim. né? Mas aí vocês podem usar o preto, eu vou usar para também não sei onde está o meu preto. Gente, dá nervoso, mas é tudo questão de costume de passar. Eu passo aqui, ó, eu faço aqui dentro, em cima aqui. Por quê? Quando a gente passa aqui na linha d'água, só que de cima, o que que acontece? A gente até aumenta, quando a gente vai passar máscara de cílios, aumenta os cílios, porque aí é como se ele viesse daqui de baixo, porque aí a gente escurece aqui a raiz dos cílios, e aí ele fica, dá a impressão de que o cílio está mais alongado. Então eu passo aqui, eu não passo na linha d'água toda, tá, gente? Eu venho só um pouquinho aqui nesse cantinho, aqui no cantinho externo, e aí eu venho aqui, ó, eu vou passando ele aqui como se fosse pra fora, daqui de dentro do meu olho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Venho aqui, e depois eu venho com a unha e dou uma puxadinha, gente. Aqui Ó, eu dei uma puxadinha a mais, mas só pra vocês conseguirem ver como que dá o gatinho, olha aqui. Com a unha que eu fiz, eu acumulei, eu venho acumulando aqui, nesse cantinho externo, venho com a unha e dou uma puxadinha aqui pra cima. Então, deixa aquele coisa do gatinho, dá uma levantada no olhar. Olha pra vocês verem, gente, o olho de cá e o olho de cá nossa, caído. Olha a diferença. você faz só assim com a unha? Só com a unha eu venho e puxo daqui de dentro e ele faz o Amanhã meu vamos estar gatinho. todo mundo de gatinho, hein? Combinado? Gente, eu Só amei. no Desde que eu dedinho, aprendi Leni, essa ó. técnica, só passar o dedinho e subindo, gente. E olha a diferença que dá. Olha esse olho caído e olha daqui como é que tá mais em pezinho. Dá muita diferença, né? Então, essa é uma técnica. Agora, do outro lado, eu vou fazer o esfumado com lápis. O que a gente pode fazer? Eu vou fazer dessa mesma técnica, eu gosto de passar aqui. Venho aqui. Eu vou puxar também aqui, tá? Dou aquela puxadinha. Então, a gente tem que dar uma acumuladinha aqui. E vocês podem, para quem gosta do olho bem marcadão, pode passar o lápis todo na linha d'água aqui embaixo também, depois esfumar. Mas eu gosto de fazer só mais no cantinho, porque como o meu olho é caído, então eu gosto de escurecer mais aqui e fazer o puxadinho só aqui. Então, fiz o meu gatinho aqui. Agora eu vou vir. Deixa eu colocar um espelhinho aqui. Eu vou fazer com o próprio lápis mesmo, eu vou fazer o delineado no meu olho todo. Eu sempre gosto de começar do meio, eu dou uma seguradinha aqui, tá, gente? Uma leve puxadinha. E aí, gente, não precisa ficar preocupado em fazer ele certinho, tá? Porque depois a gente vai esfumar. Então, pode fazer ele rente aqui aos cílios. Vou passando aqui, preenchendo. Eu gosto sempre de começar do meio.
tá? Porque aí depois eu sei aqui no meu começo onde que eu vou até o final aqui. Depois aqui no comecinho eu vou bem de levinho aqui para ficar bem fininho, mas não precisa preocupar em ficar certinho, tá, gente? Deve ter uma borradinha aqui. Então agora que eu passei tudo aqui, eu vou vir com esse pincel, que é aquele pincel de esfumar, que é aquele mais durinho. Eu vou vir com uma sombra. Deixa eu pegar. Peraí, gente. Peraí que eu tô procurando meu estojo aqui, gente. Enfim. Achei. Ai, meu Deus, Manuzinha, linda. A Manu chegou, ó. Eu vou usar essa sombra marronzinha aqui, tá, gente? Essa aqui é a Mahogany. Pode ser Você assim no na último. barra, Desculpa, gente, por essa presença inusitada aí na para aula. alegrar a Olha. nossa noite. E aí eu vou, gente, esfumando aqui, ó, em cima, onde eu passei a sombra. Vou esfumando aqui rente aos meus cílios, tá? E aí aqui eu vou encontrando com aquele puxadinho que eu dei, esfumando também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, gente. Porque aí fica aquele delineado esfumado, então você não precisa ficar preocupado em fazer o delineado certinho, sem Tá torto, borrar nem né? nada, porque depois você vai esfumar ele, fica com o estilo de delineado mesmo, porque fica marcadinho, já dá uma grande diferença. E não tem problema para quem não sabe, né, fazer ele certinho. Então, até para vocês treinarem, gente. Aqui não tá dando para ver direitinho, mas aqui pessoalmente tá bem legal. Então, vai esfumando com esse pincelzinho em cima do lápis que a gente passou. E vou esfumando aqui, e aqui eu vou subindo, onde eu fiz aquele falso delineado aqui com o meu dedinho aqui. E depois eu posso vir de novo com o lápis aqui, concentrar mais coisa aqui e puxar de novo para marcar mais, porque quando a gente esfuma, ele dá uma sumidinha. Então aqui eu consegui, olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deu pra ver. Ficou legal, não ficou, gente? Uhum. E aí, o que que eu faço agora, que eu acho muito importante? Aqui, porque eu fiz só esse gatinho aqui. Agora, nesse aqui que eu esfumei aqui, é muito importante vocês pegarem a mesma sombra que passou em cima e esfumar embaixo, tá? Então, eu venho com a mesma sombra, com esse mesmo pincel, e eu vou esfumando rente aos cílios de baixo, e aqui eu vou encontrar com essa pontinha daqui, que aqui eu já transformei para uma maquiagem da pra noite. Então, esfumo bem aqui, rente aos cílios inferiores. E aqui eu encontro com o meu coisinha. Então, eu aumento meu olhar e eu transformei isso numa maquiagem para a noite. Aí eu poderia, sim, ter feito igual a Nil fez, uma sombra, passar uma sombra ali para poder dar uma escurecidinha. Eu acho que ia ficar mais legal do que fazer ele sozinho, sem... porque aqui eu não passei sombra nenhuma embaixo, tá? Então, esfumar bem aqui para aumentar o olhar. E aí, na hora que a gente passa assim, olhando, tá estranho. Primeiro, porque eu tô sem sombra por baixo. E segundo, porque ainda não tô com máscara de cílios. Mas na hora que a gente passa a máscara de cílios, aí realça tudo aqui. Tá? Então, isso aqui seria uma proposta mais pra noite, de um olho mais marcado. E aqui uma proposta que dá pra fazer à noite, né? Quando a gente não quer passar nenhuma sombra. Ou mesmo passando uma sombra, fazer uma coisa mais delicada. E aqui já um Amei. olho mais festa. Dúvidas, meninas? A Helenita que tinha perguntado. Alguém tem dúvida aí? Porque o intuito aqui é ensinar coisas simples para vocês, né? Porque Coisas replicáveis. isso. Aqui, ó, vocês lembram que eu passei o pó e deixei a pele selando? Agora, antes de passar a máscara de cílios,
eu venho dando aquela esfumada, ó, a Ana que falou aí, ó, talvez poderia ser na hora de esfumar, como já tá tudo sequinho, eu venho tirando só varrendo mesmo, tirando o excesso e fazendo assim de forma que tire a marcação, tá vendo? Principalmente aqui no nariz, ó, tem que tirar, porque senão fica feio. Eu tenho uma amiga que fez uma festa de aniversário, linda a festa. E aí, ela fez as fotos. No que ela fez a foto, gente, o nariz estava completamente marcado o contorno. E aí a foto fica Tá. realça demais, né? Então, o nariz a gente tem que tomar muito cuidado. Ao invés de embelezar, fica feio. Partiu para máscara de cílios. Nossa diva Blush Intensity está na promoção nesses últimos dias. E bora passar, né? Porque ela é campeã de vendas. E como que eu tenho gostado muito de passar a máscara de cílios? Tenho pegado o meu espelho, posto aqui embaixo, ó. Aí eu olho para baixo, ó, e passo. Porque aí a chance de eu borrar é bem menor. Porque se eu faço assim, ó, eu fico olhando para cima, eu posso levar para cima. Se for alguém estabanada como eu, Tudo. E aí, uma dica, meninas, que eu tenho aprendido também, para quem tem olho caído como o meu, concentra mais a máscara aqui no final, tá? Deixa bem marcado aqui, bastante, porque aí a gente tende a subir o olhar também, a levantar. Então, passa nele todo, mas concentra mais aqui no finalzinho. Tanto que se vocês forem ver maquiadora quando dá essas dicas para deixar o olho mais levantado, que elas vão colocar cílios postiços, elas colocam só os cílios aqui na parte de fora, hum, na parte mais coisa. Elas não colocam aqueles cílios que é todo coisa. Ou elas colocam só aqui no final, ou aqueles cílios que é mais comprido aqui no final. Eu passo em tudo, mas eu concentro mais, eu dou mais camadas aqui fora, nessa parte de fora. e cílios, e máscara de cílios, gente, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Vai passando. A Bi também dá uma dica que você tem os cílios pra frente, assim, né? Aí você dá uma viradinha, segura assim, ó. Passa e Isso, segura pra dá uma cima pra virar. segurada, que ele fica curvadinho. E o que sobra no meu pincel, eu passo embaixo. Porque tem que passar embaixo. Ó, eu venho aqui e passo embaixo. Que dá o acabamento, sabe? E se você pegou uma máscara de cílios muito nova, nova, acabou de pegar. Na hora que tira aqui, ó, tem que fazer assim, ó. Pra tirar o excesso, senão Tá, gruda os é isso. cílios todo, borra tudo. Ok, minha gente? Maravilhosa. É, Nil, vamos ter que sair mesmo, viu? Pintou. Eu ia falar sextou, mas não. Ó, eu vou terminar, antes de a gente passar o batom pra gente finalizar, o iluminador, né? Eu vou passar, vou usar aqui, esse aqui é o Glazed, né? É, o mais clarinho. É. O que que eu vou pegar? Eu gosto de pegar o meu pincel de esfumar, ou eu pego esse pincel aqui, ó, o de blush, que é 3 em um, com essa pontinha aqui mais fininha, ó. E venho do meio do olho para trás. Olha que lindo que fica, gente. Olha, gente, o brilho que dá. Pele capa de revista.
do meio do olho para direção do cabelo, ó. Tá vendo o brilho, gente? Olha esse glow. Olha! Se não for para brilhar, a gente nem sai de casa, né, Nil? É, passar aqui no nariz, ó, a gente passa só aqui no meio, porque se eu passo na extensão toda do nariz, isso faz o nariz cair. Passa aqui, ó, na essa beiradinha do nariz, raiz do ó, raiz do é, arco do cupido. Posso vir até com o meu dedo aqui e depositando, ó. Posso passar um pouquinho aqui no meu queixo. Não passa na testa, porque dá aspecto de oleoso. Passa aqui do meio da sobrancelha para o final, que isso ajuda a levantar o olhar também. Nossa, gente, que babado que nós ficamos aqui hoje, hein? Tínhamos que ter feito antes e depois. Verdade. E aí, vamos passar o nosso batonzinho? Vamos. Eu vou usar, gente, que eu estou apaixonada, são os bálsamos, né? Pro dia a dia, principalmente. Que ainda não garantiu seus meninos, corram para pedir antes que eles esgotem. Já começou com 20, depois caiu para 10, agora já caiu para 5, tá, gente? Eles estão saindo muito, porque eles são lindos e eles são super. Combinam com todos os tons de pele, hidratam os lábios, dá para fazer misturinha dele com os batons líquidos, com outros tons de batom, dá para misturar os dois. Eu uso muito, gente, que eu sou a louca do nude, né? Então eu vou passar o nude, depois eu vou passar um pouquinho do vermelho por cima para vocês verem como é que fica bonito também. E a Tamires até falou aqui, né? Só de passar um batom você já muda a feição. E realmente, gente, um batom ele já alegra seu rosto, alegra seu dia. Ela falou que ela usou o I Love Lilac pela primeira vez e que ela já vendeu só de usar ele. E eu vendi o bálsamo para minha psicóloga só de ir com ele para consulta. Ela ficou apaixonada. Então, gente, nós somos a propaganda dos produtos. Não tem como. Se a gente usa, as clientes veem a gente usando, e elas querem o que a gente está usando. Então, quanto mais produtos você usa, mais você vai vender. E eu vou escolher o Coral. Coral Me Back. Batom Peraí, líquido. olha, eu passei o nude, gente. Olha que cara de rica que ele dá. Olha só. Aquela boca hidratada, gente. Ele é maravilhoso, gente. Sou apaixonada com tom nude, tô apaixonada com esse tom. E aí eu gosto também, gostei muito de misturar os dois. Eu venho com o vermelho por cima para dar uma alegrada a mais. Também acho que fica lindo. E eu estou de Coral Me Back. Achei que não realçou, mas tudo bem. Mas eu acho que na hora que ele seca, né, ele vai ficar mais coisa. É porque quando passa ele fica mais clarinho mesmo. É, você pode pegar, por exemplo, ó, passar um, tipo o I Love Lila, que é aqui, ó, no meio dele, sabe? Ó? Não tem um tal do degradê? É outro batom maravilhoso, esse I Love Lilac, né, gente? O batom bonito. E a gente faz um degradêzinho, né? Com Uhum. eles. E aí, gostaram, minha gente? Contem pra gente o que que vocês acharam dessa aula de maquiagem maravilhosa. No final, gente, a minha maquiagem, que era uma maquiagem para academia, ela virou uma maquiagem para noite, né? Com esse olho que eu fiz. Mas vocês estão vendo, gente? Por exemplo, a minha maquiagem para ir para academia eu faço em menos de 5 minutos, gente. Passei o CC Cream ali rapidinho, vim com blush aqui, corrigi minha sobrancelha, máscara de cílios e o bálsamo. E aí pode incrementar e fazer depois uma maquiagem para trabalho, né? Pode vir com uma sombra que nem a Nil fez, só uma coisinha, pode vir ali com um delineadozinho mais básico.
E a gente para transforma uma incrementar. maquiagem básica numa maquiagem mais elaborada, né? Igual você fez. Elaborada. Isso mesmo. Lindas de viver. Vamos fazer uma fotinha? Quem quer Vamos. liberar a câmera aí? E aí, a Sim. gente usou Nós. muitas técnicas aqui, né, gente? Então, quer dizer que para fazer uma maquiagem tem que usar tudo isso. Mas é uma. Ah, a Mércia foi maquiando, a Ana Carolina também. Olha elas, Ah, Brasil. Não? A Mércia foi, não foi, Mércia? Acho que a Mércia travou. Vamos lá, quem mais vai liberar a câmera tá para a até gente engraçada poder? com um olho de cada. Cadê? Amei essa misturinha, hein? Ficou lindo. Então vamos lá fazer a nossa foto? Vou deixar salvo, eu já vou colocar no amanhã já vou colocar no meu canal do YouTube, tá? Para ficar salvo lá para a posteridade. Então lá, sorrisão, um, dois e muito bem. Muito bem, meninas, arrasaram. Então boa noite para vocês, bom descanso, até amanhã, que amanhã sextou. É isso aí. Beijo, Beijo. obrigada, Bi. Beijo. Amamos. Obrigada, Vamos Elis. marcar mais vezes, né? Com certeza. Um beijo, gente. Tchau, tchau.